Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, TVJC no ar. Você já ouviu falar em Elielton Lira? Pois é, hoje nós vamos falar com ele, nós vamos falar hoje de eleições 2026, ele está aqui conosco para a gente falar sobre eleições 2026, ele é pré-candidato, né? Nas eleições passadas ele foi candidato a vereador, foi eleito e 2 anos depois, agora em 2026, está aqui novamente, vai ser candidato a deputado estadual. É santareno, segundo mandato na Câmara de Vereadores de Santarém. Elielton, muito obrigado pela tua presença aqui e já te faço logo a pergunta logo de imediato, ali disparar o torpedo em cima de você. Como é que tá o cafezinho lá da Câmara, lá, tá bom? A Câmara está de recesso, né? Está de recesso. Está de recesso. Então os vereadores não chegaram a tomar aquele café de primeira qualidade que o presidente da Câmara resolveu comprar agora para que os vereadores se dediciem melhor ainda, né? Com relação ao cafezinho. Com certeza, né? Mas assim, toda vez que alguém me liga, marca alguma coisa comigo, eu falo assim, vamos comigo lá tomar um café? Sempre já é um convite, né? Você me passando isso daí. A Câmara agora está de recesso, na verdade, das sessões, né? Os gabinetes, os setores, todos estão funcionando, né? Mas fica aqui nosso convite também para você. Eu quero que você vá lá comigo tomar um cafezinho lá no gabinete. Tu és um cara que não para, né? Quase todas as eleições tu está presente, marcando presença. Por que tu achas que é importante marcar presença? Por que tu acha que é importante essa participação? Eu sei que tu gosta muito de política, tu respira política 24 horas, né? De que maneira tu achas que isso é importante para o teu currículo como político? Pô, Jesus, a minha vida pública hoje, eu sempre gostei de deixar bem claro, assim, para os governos que nós estamos com 2 mandatos de vereança, e eu sempre deixei muito bem claro, acho que hoje a sociedade, o município de Santarém, as pessoas que nos acompanham, elas acompanham o nosso perfil. E o nosso perfil político, ele é um perfil autônomo, um autônomo não somente na desenvoltura do mandato, mas também nos direcionamentos políticos, né? Só para você ter uma ideia, Jesus, nós temos 23 vereadores. Sim. Há tempos atrás, você mesmo que acompanha muito bem o cenário político local, há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, nós tínhamos 9 pré-candidatos a deputados estaduais no Poder Legislativo, na Câmara Municipal. Em 2022, isso? Não, agora que se apresentaram. Ah. As campanhas, as candidaturas, elas foram se diluindo, só restou a nossa. Então, dos 23, você é o único candidato, dos 23, a deputado estadual, no caso, né? Isso, o único. Ou qualquer deputado ou qualquer cargo, né? Qualquer cargo só tem a gente, né? Até os últimos aí que antes de desistirem aí, estavam aí botando seu nome à disposição, mas no final de tudo só ficou o nosso nome, né? E assim... Quem é que tava, por exemplo? Era o Júnior Tapajós, era um, né? Alaécio, Mano Dadai, vereador Malaquias, vereador Sérgio, vereador Erlon Rocha, né? Então, tinha muitos vereadores que se botaram à disposição, né? Mas aí elas foram se diluindo, as candidaturas. E a permanência da nossa candidatura, ela também não foi uma decisão fácil, né? Nós sabemos que hoje o Poder Executivo Municipal ele tem candidaturas, compromisso com candidaturas que estão postas também, que não é do parlamento. E assim como as dos demais vereadores, a nossa candidatura ela não foi bem-vinda. A nossa candidatura ela foi um posicionamento político partidário nosso. Então, desses que foram candidatos, ou se declararam candidato lá atrás, né, ou pré-candidato aí, o único que está resistindo às pressões internas ou externas, interna, como eu falo aqui dentro do cenário político santareno, como externa é você. Com toda certeza. Eu tive, Geso, alguns convites, né? Alguns candidatos a deputados estaduais que me convidaram para me ajudar. Eu tive convite do prefeito, inclusive
me convidando para participar de uma pasta importante do Poder Executivo Municipal, né? Mas eu sempre me posicionei para o governo, para as pessoas que me procuraram, que o nosso posicionamento político, ele é justamente a marca que sempre nós deixamos, né? De participar do processo democrático de direito, participar das eleições, né? Eu acredito, Jesus, que todos os lugares que Deus te colocar, e todas as funções que você se apresentar, eu acho que você tem que viver o melhor daquilo, né? Vereança, para mim, eu não sei o tanto que você me acompanha, mas eu faço política de vereança todos os dias da minha vida. Todos os dias eu estou em comunidade, todos os dias eu estou nos bairros, todos os dias eu estou visitando setores importantes da economia, setores no que se refere à produção, e eu vivo isso. Então, a política, para mim, ela nunca vai ser uma carreira de segmento. Você pode ter certeza, eu amo ser vereador, eu estou no meu 2º mandato, me identifiquei muito, é gratificante ser vereador num município igual ao nosso, grande, pujante, o 3º maior município do estado do Pará. Elielton, você acha que essa tua dedicação, esse seu, política te virou um sacerdócio, você todo dia está lá na labuta, você está lá junto com a população, no bairro, na comunidade. Chegou-se a ventilar, e eu percebi em algumas conversas falando, que tu serias um candidato, um vereador de um mandato só, né? E de repente tu explodiste na política. Quem era Elielton Lira antes de 2020, nas últimas eleições de vereador, que foi 2022? 2020, aliás, isso, né? Isso. Ninguém te conhecia, né? A tua visibilidade política era, vamos dizer assim, era mais colocada setorizada nos determinados bairros aí. Aí, como vereador, tu tiveste uma ascensão, tu tiveste uma visibilidade muito grande. Ainda assim, os descrentes, né, já te taxavam que tu serias um vereador de um mandato só, né? E tu deste a volta por cima, num partido que quase estava desestruturado em Santarém, né? O PDT era considerado terra arrasada, você reorganizou o partido, você arrumou o partido, né? Colocou uma chapa que também ninguém acreditava, porque tu eras praticamente o único candidato que tinha mandato, né? O único que se conhecia dentro da chapa, e ainda assim tu, mais uma vez, né? Tu deste um dibla de vaca, né? na oposição das pessoas que não acreditavam, né? O teu sucesso como político, né, como vereador, se deve a esse teu sacerdócio diuturno, essa maneira como tu leva a sério, né, esse teu abraçar da política, esse abraçar do vereador? Bom, Jesus, eu vou te falar a verdade, eu sou grato, em primeiro lugar, a Deus, né? Eu acho que na vida da gente, pelo menos eu sou muito cristão nessa parte, eu coloco muito na presença de Deus. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu gosto muito de orar, e isso na minha vida tem sido um dos pilares que sempre tem me orientado. Mas acerca da nossa vinda política, na verdade, do nosso viver na política em Santarém. Eu não sou filho de pais de família tradicional política em Santarém. Eu sou o único político da minha família. E lá atrás eu vim do movimento social. A política, para mim, eu sempre vi ela como uma ferramenta de resolver problemas. E eu, desde o meu primeiro mandato de vereador, antes de estar vereador, eu era comerciante. E comércio, você tem uma vida diária no seu comércio. Comércio é de levantar cedo, é você ir para o trabalho, abrir o seu comércio, no final do dia, no final da tarde, você fechar seu comércio, no outro dia você inicia de novo a mesma atividade. E quando eu saí do comércio e vim para a vida pública, eu sempre acostumado desde criança com esse mesmo ritmo de trabalho.
Então, quando eu fui para a política, no meu primeiro dia de mandato, eu me lembro muito bem que quando eu assumi o mandato, no dia 1º de janeiro de 2021, eu sentei no meu gabinete e comecei a refletir, logo cedo, né? Fui cedo para o meu gabinete, sentei, botei uma caneta, botei um pedaço de uma folha de caderno e eu pensei, a partir de hoje o meu trabalho é aqui e na rua. E sabe, aquele costume do empreendedor, do comerciante, eu trouxe para a política. Da mesma forma, adaptei na política, que todo dia acordar cedo, de todo dia ir trabalhar, de todo dia de estar presente. E, Jesus, a vida pública, graças a Deus, ela tem sido para mim de uma forma muito crescente. E eu devo a isso, para ser muito sincero. Essa disciplina, né? Eu devo a isso, a essa disciplina. E eu me lembro que quando eu tinha apenas um mandato, todo mundo que já estava lá dizia assim, olha, te prepara, porque a reeleição é que é difícil. E aquilo, de certa forma, meio que não vou dizer me preocupava, mas eu dizia, mas eu já trabalho tanto, eu trabalho todos os dias, mas será que ainda vai ser ainda mais desafiador? Mas, Jesus, Deus me deu a oportunidade, eu tinha um sonho de ser vereador, Deus realizou esse sonho, depois eu realizei novamente esse mesmo sonho de permanecer, porque eu acredito que eu precisaria de uma reeleição para se consolidar politicamente no nosso município. Mas, diante disso, Jesus, eu fui ver o resultado da minha reeleição, nós aumentamos mais de 600 votos do primeiro para o segundo mandato, e aí depois eu fui fazer uma avaliação pessoal comigo mesmo e comecei a responder ao que o povo sempre me disse, né? Que a reeleição era muito mais difícil, mais desafiadora, né? E eu não achei. Eu não achei que a reeleição é mais difícil. E eu falo isso para os vereadores que estão de primeiro mandato agora e perguntam, Elielton, realmente é mais difícil a reeleição? Eu falei, não, é só trabalhar. É só ir para a rua, acorda cedo, atende as pessoas, seja presente, seja disponível, seja um instrumento, resolva os problemas das pessoas, faça os encaminhamentos e espere o resultado. E não foi diferente, né? E eu aqui tenho essa característica de não só de estar presente, eu também, Jesus, eu não faço política de mandato. A minha política, eu sempre deixo muito bem claro, quem anda comigo, quem conhece, quem fala comigo, sabe, a minha política é uma política de grupo político partidário. Eu faço política plural, eu não faço política pessoal de um mandato, eu não tenho um mandato de vereador hoje como uma profissão de sustentação. Eu faço a política hoje, a política que nós passamos juntamente com os nossos parceiros, parceiros políticos, eles conhecem muito bem, eles sabem que a forma nossa de estar na política é de uma política partidária, de oportunidades para outras pessoas, de uma forma crescente. Eu não penso, Jesus, você pode ter certeza e fica registrado aqui. Eu vejo, parabenizo vereadores que têm 4, 5, 6 mandatos, tem vereadores que têm 6 mandatos lá na Câmara, acredite. E às vezes essas pessoas, de certa forma, até perderam aquele time de talvez galgar outros níveis de representatividade no legislativo, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal. E eu não me vejo, sinceramente, Jesus, eu não me vejo assim, um vereador de carreira, vamos dizer assim, né? Eu não me vejo um vereador de... Te inquieta, então, já no segundo mandato, você pensa assim, poxa, continuar de novo um terceiro mandato, né? É aquela questão não digo ambição, não, mas ele te inquieta. Poxa, eu não nasci só para ser vereador. Por que eu não posso ser deputado estadual, federal, senador? Por que eu não posso ser prefeito? Como está dizendo aqui, política para mim não é profissão. Então, se não é profissão, por que eu não posso ousar? Não é isso? Perfeitamente. E você assim até que me fez realmente a expor aqui o que eu penso da política. Por exemplo, eu penso que a política ela não pode ser uma função para muito tempo na vida de ninguém. Na vida de ninguém. E eu sempre falo para as pessoas que estão com a gente que hoje nós estamos no nosso segundo mandato, nós estamos vindo para uma empreitada de uma pré-candidatura de deputado estadual. E eu creio, Jesus, que vai ser um projeto de sucesso.
eu penso de forma regional, eu tenho nosso perfil. Tu és o presidente do PDT regional e Santarém. Eu sou representante do PDT, na verdade eu sou secretário-geral do PDT na região e sou presidente também hoje do PDT em Santarém. Mas hoje, Jesus, assim, primeiro, o que me levou a gente tomar essas decisões pessoais nossas de mandato, de um mandato de deputado, foi justamente, Jesus, essa forma nossa de pensar política de um nível, de uma forma partidária, né? Por exemplo, hoje nós estamos em um projeto de deputado, porque nós entendemos que dentro do nosso próprio grupo nós temos pessoas que estão há tempos também se construindo para a vereança, né? E a gente hoje, Jesus, eu penso muito isso, a gente hoje, da forma que eu penso de política, eu vejo hoje que o mandato de vereança, o vereador hoje, ele é muito limitado mesmo. Limitado sobre a representatividade, limitado no que se refere à região, limitado no que se refere à competência do vereador. E hoje, desde o meu primeiro mandato, todas as minhas pautas, Jesus, sempre até os meus colegas lá falam, olha, vereador estadualista, vereador estadual, alguns vereadores até brincam dessa forma comigo, porque todas as minhas pautas, Jesus, se você for me acompanhar, e hoje é público para qualquer pessoa, hoje pode entrar no site da Câmara e verificar. Se você ver todos os meus projetos de leis, todas as nossas matérias, todas as nossas audiências públicas, todas as nossas frentes parlamentares, do qual eu faço parte, todas as sessões especiais que nós apresentamos, se você for ver, todos se referem a geração de emprego, a desenvolvimento, a grandes pautas regionais que precisam ser discutidos. E, infelizmente, o mandato de vereador, às vezes, ele acaba sendo muito limitado, mas eu tento usar do mandato de vereador o máximo que eu puder, né? Por exemplo, hoje nós temos algumas frentes parlamentares que eu faço parte. Frente parlamentar do Tapajós, nós temos uma frente parlamentar, inclusive eu sou presidente de 23 câmaras da região, que é a frente parlamentar do Tapajós, que é uma frente que trabalha sobre os interesses regionais do Tapajós. E são vastos, entre eles a criação do Estado, entre eles a regularização fundiária na nossa região, a regularização ambiental, discussões sobre as áreas metropolitanas, discussões dos potenciais econômicos do nosso município, e assim como também os nossos projetos de lei. Jesus, os últimos projetos de leis que fomentam o emprego, a renda, o fomento da geração de emprego e de renda, se você for fazer uma pesquisa bem minuciosa, vocês vão ver que todos eles foram encabeçados por nós. O último distrito criado, distrito produtor do município de Santarém, é de nossa autoria. Que é o Distrito Chapadão. O último, que é até o Distrito Caçula. Nós temos mais 2 projetos semelhantes como esse, também protocolados no Poder Legislativo. Nós temos hoje projetos de leis que discutem o corredor logístico portuário do município de Santarém, para consolidar a questão portuária e também para a gente conseguir um equilíbrio, porque nós entendemos hoje que as nossas áreas portuárias elas estão praticamente ali juntos às áreas habitacionais. E nós precisamos normatizar. Nós temos projetos de leis, que inclusive está finalizando a constitucionalidade desse projeto de lei, Jesus, que fomenta o emprego, que fomenta a geração, a economia. Nós temos um projeto de lei agora aqui, que está tramitando na CCJ, do incentivo fiscal. Por exemplo, hoje nós sabemos que Manaus ele cresceu muito nos últimos tempos, porque hoje Manaus é um município, na verdade, um estado, o município de Manaus, que é a capital do Amazonas, que é uma região, um estado que levou muitos paraenses por conta da Zona Franca de Manaus, Zona Franca de Manaus e também do polo industrial. Muitas pessoas foram trabalhar em fábricas. E hoje em Santarém nós temos hoje projetos de leis que incentivam justamente isso. Por exemplo, nós temos um projeto que está em fase de conclusão na Câmara de Santarém, aonde isenta todos os impostos municipais, né, de alvará,
do custo de outros impostos que hoje uma empresa necessita pagar para se instalar no nosso município, se ela gerar mais de 20 empregos no nosso município por 5 anos. E é um incentivo fiscal, né? Assim como também nós temos projetos hoje, um projeto lá atrás, desde 2021, aonde lá atrás foi construído por nós para desapropriação da área industrial do município de Santarém, lá atrás foi aumentado por nós. Hoje, graças a Deus, ainda não foi consolidado isso. Nas eleições passadas foi muito dito isso, foi muito falado, né? Criar aqui o Distrito Industrial do município de Santarém e outras pautas que foram também muito discutidas, mas infelizmente não aconteceram. Se eu tivesse que resumir a tua atuação parlamentar, fazendo um upgrade para a LEPA, por exemplo, o que tu precisa, o que tu queres como deputado eleito pelo PDT, né, na LEPA, o que tu queres, em primeiro lugar, de maneira mais urgente, dar voz lá na LEPA para ressoar uma questão que seja regional e que tu vem batalhando, vem brigando aqui muito em Santarém? Primeiro, Gesso, hoje eu sou uma base do município, para iniciar por aqui. Eu sou uma base da gestão hoje. Nosso partido fez parte da campanha, nós ganhamos a eleição junto com o seu Zé, mas hoje eu desconheço, e hoje todo mundo pode assistir todos os dias às sessões da Câmara, eu desconheço um parlamentar que mais questiona o governo do que eu. Praticamente a Câmara hoje ela tem muito pouca oposição. E isso daí é uma característica nossa. Não de oposição, mas de posição. Não de oposição, mas de se posicionar diante das políticas públicas, dos projetos do governo municipal. Hoje, o que todos os dias me convida a esse projeto de deputado estadual, Gesso, é justamente a falta de representatividade. E eu não quero aqui generalizar, dizer que nós não temos representatividade. Nós temos. Nós temos deputados eleitos, representantes dessa região na Assembleia Legislativa do Estado, na LEPA, como você mesmo sabe disso. Mas, e com muito respeito a essas pessoas, eu vou falar aqui. É muito pouca gente que tem hoje coragem de falar dos assuntos regionais acerca do governo do Estado. Não sei qual o motivo, me perdoe, eu não quero ser radical aqui, mas precisa ser dito. Eu acho que é um sentimento, é uma falta que o próprio eleitorado regional sente hoje. Filas enormes hoje da saúde, infraestrutura muito pouca, e me perdoe, Gesso, aqui, a representatividade na Assembleia Legislativa, né, muito pouca. A nossa região, ela já teve seus piores momentos, né? Mas infelizmente ainda não está boa, Gesso. Não está boa. Agora há pouco se construiu agora uma concessão Águas do Pará, que vai gerar um transtorno, já está gerando um transtorno em toda a região. Qual o deputado que está falando isso? Qual o deputado que está denunciando isso? Hospital regional, infelizmente, o hospital regional ele já não dá mais conta, o hospital regional já é insuficiente, insuficiente diante da demanda da região. E eu, assim como muitos santarenos, eu também perdi pessoas queridas da minha família, infelizmente pela falta da estrutura que a saúde não oferece, né? Então, se você for ver na área da educação, qual é hoje a colocação do estado do Pará, hoje, no que se refere a uma análise nacional da educação, né, do que hoje, qual é a estrutura que essas escolas têm hoje. Você vê hoje grandes escolas antigas, José de Alencar, Júlia Passarinho, Jader Barbalho, no bairro do Jaderlândia. Então, assim, se avançou na educação, como eu vejo algumas matérias, se avançou na educação no governo do estado, no estado do Pará, mas não na nossa região. Eu falo isso direto para o secretário regional de governo, sempre eu estou cobrando de deputados estaduais, deputado, cobre lá o Jader Barbalho, deputada, cobre lá o José de Alencar que está parado, deputado,
Porque eu acho, eu acho, não tenho certeza, que para poder nós termos jovens capacitados, bons profissionais, não só para criança, para ter educação de ensino primário, mas nós precisamos da educação a nível médio, nós precisamos de formação para poder que a gente possa também dar para essas pessoas essa qualidade de uma próxima geração com capacidade, né? Hoje você vê aí centenas de empresas que às vezes vão buscar profissionais de outros lugares porque essa região não tem. Então, tem que obedecer esse ciclo. Então, Jesus, só para concluir, então, todos os dias me convidam a ser deputado estadual. Todos os dias, quando eu vejo hoje uma estrada que liga Santarém, que eu chamo de Peaituqui, até o município de Prainha, que nem a estadualização, muito mais a pavimentação. Esse povo não teve direito de ligar dos municípios. Se você vai aqui para o outro lado da região da Calha Norte, esses municípios que se integram economicamente, de Juruti, de Alenquer, de Curuá, de Óbidos, todos esses municípios que o asfalto é muito pouco. Você vê aqui, eu nasci, eu tenho 42 anos de idade, eu nasci ouvindo de lideranças do meu tempo falando de Translagos, falando de pavimentação, de estadualização, o que é Translagos até hoje. Então, assim, Jesus, não quero aqui ser sensacionalista, dizer, tu tá fazendo um discurso de oposição. Não, eu quero que a nossa região, que o nosso povo tenha um mínimo de dignidade, de respeito. Eu vejo hoje que a nossa região é tão escassa, Jesus, tão escassa de investimentos, de política pública, né, que fez ali 2 metros de asfalto, 2 quilômetros de asfalto, nós estamos batendo palma porque é escasso, né, fez ali, inaugurou um posto médico, nós estamos soltando pistola, mas não é isso, Jesus, nós precisamos de mais, nós precisamos de muito mais, nós precisamos de mais qualidade de vida. Jesus, eu viajei muito pouco na minha vida, mas eu tive a oportunidade de conhecer grandes capitais, eu tive a oportunidade, depois de estar vereador, de conhecer Brasília, tive a oportunidade de ir em Goiânia, eu tive a oportunidade de ir no Mato Grosso, e aí quando você vai nessas grandes metrópoles, nessas grandes regiões mais desenvolvidas, eu fui, Jesus, isso marcou na minha vida, eu fui para Brasília e um amigo meu me convidou para a gente participar de um evento que é em Goiânia, e eu já pensava em avião para a gente ir para Goiânia, falei, não, nós vamos de carro. E eu peguei uma estrada, Jesus, de Brasília a Goiânia, uma estrada, Jesus, só de ida com 6 faixas, coisa até o asfalto é diferente da nossa região, outra estrada de vinda de 6 faixas. E aí a gente lembra aqui da nossa região, aqui da nossa terra, do nosso estado, a gente lembra e fica pensando, se perguntando quantos anos mais a gente precisa para ter uma estrutura dessa? Quantos anos de atraso? Você chega lá numa metrópole dessa, numa grande capital dessa, aí você entra no metrô, já passa praticamente por 2, 3 municípios, você já está lá em outro município, né? Quanto tempo será que a gente vai levar ainda para a gente ter não vou nem dizer uma estrutura dessa de pegar um metrô em Santarém e ir para Novo Progresso de metrô ou para Rurópolis, né? Mas assim, no que se refere ao mínimo, né? De a gente ter condições de ter orgulho das nossas estradas, de ter orgulho da nossa educação, de ter pelo menos, não vou dizer orgulho, mas que a gente possa se sentir amparado, assistido pela saúde, né, pela política pública, né, da oportunidade dos jovens. Nós somos hoje uma região que todo mundo fala que Santarém tem muito potencial, Só vive do potencial. Mas a gente quer dizer que a gente nunca vai viver a realidade do nosso potencial, né? Então tudo isso, Jesus, me incomoda, né? E eu sempre tenho dito isso para minha esposa. Eu vim do comércio, estou na política, mas se precisar eu voltar para o comércio e com muito orgulho, com muito prazer, porque eu me lembro inclusive, Jesus, que quando eu estava no meu comércio, a gente tinha até mais tempo para a família da gente, tinha menos preocupações, né? A gente sabia que no comércio a gente tinha que estar aquele horário, mas no final do dia fechava, você ia para casa, assistia seu jornal, né? E a política, às vezes, ela te limita a isso, né? A política, ela é uma missão de servir as pessoas. Em qualquer momento, você tem que estar disposto. Tem pessoas que me ligam de madrugada, às vezes. E isso tudo, Jesus, eu levo para mim como
uma missão que Deus me deu de verdade. Se você mesmo me teste, qualquer pessoa me teste, me ligue 3 horas da madrugada, você vai ver se eu não lhe atendo. Porque às vezes, já aconteceu isso diversas vezes, em alguns momentos da minha vida, é satisfatório. Você dá uma atenção e às vezes com uma ligação, às vezes com uma ida, né, com uma atenção que você dá para a pessoa, você resolve um problema, né, muitas das vezes até de vida. Às vezes você quer te ouvir, né? E tudo isso para mim, Jesus, isso para mim, Jesus, para mim é fantástico. Elielton, só para a gente encaixar aqui, eu queria falar de matemática. Tu é muito bom de matemática, tu fizeste isso de maneira perfeita nas eleições aí para vereador, tu fizeste todo o encaixe, tanto é que tu foste reeleito, o PDT teve uma votação assim, espetacular para quem não acreditava. Eu quero saber o seguinte, o PDT, você precisa de quantos votos na matemática do PDT para se eleger? E o PDT projeta quantos deputados estaduais eleitos nessa eleição? Jéssica, tá aí uma coisa que você me falou que realmente eu até me considero matemático. E é assim de... Comerciante sabe muito de matemática. Muito. Né? Eu até falo isso para você, que você conversa comigo, às vezes alguns amigos vêm me contar uma história e eu até que falo isso para as pessoas que andam comigo, né? Faz parte de mim isso, né? Você vai me contando uma história, ainda mais se você falar que você fez um negócio, matematicamente eu já estou ali fazendo um cálculo comigo mesmo. E essa questão de partido, Jéssica, eu sempre falo, às vezes, nesse momento agora de pré-campanha, tem muita gente que diz, olha, o candidato tal, o candidato B, o candidato C, a candidata tal, olha lá, ela vai ter tantos votos, esse vai ter tantos votos. Eu não disputo eleição com nenhum outro candidato da cidade no que se refere a uma disputa da cadeira, do mandato. Posso disputar o mesmo território, o mesmo eleitorado, mas eu não disputo com o Nélio, eu não disputo com a Maria, eu não disputo com o João Pingarilho, com o Josué, com nenhum outro candidato. Eu disputo dentro do meu partido. Então, eu sempre gostei, Jéssica, de entender muito bem a análise, a conjuntura partidária. Eu sempre digo que não adianta você ter um bom nome, não adianta você ter somente uma boa estrutura, não adianta você ter vontade, garra para uma eleição, porque política também é matemática. Política, inclusive, é uma dos enquadros do processo mais importante. Eu vou dizer para você aqui que eu demorei, inclusive, a tomar uma decisão de ser candidato a deputado estadual, porque eu estava esperando justamente esse cálculo partidário. Nós temos hoje 43 pré-candidatos. O PDT, ele é chapa cheia, né? Hoje o PDT, Jéssica, a gente não tem como mensurar 100%, mas o PDT hoje tem time hoje para fazer certamente 2 cadeiras, com a possibilidade de fazer uma 3ª cadeira. Nós temos um candidato lá chamado João Coelho, que é irmão do deputado Adriano Coelho, que é deputado de 2 mandatos, está vindo para uma eleição agora de deputado federal e está colocando o irmão. Está fazendo um trabalho aí para ter mais de 120 mil votos. Eu faço uma análise que ele tem 80 mil votos. Né? O irmão dele é deputado federal, candidato a deputado federal, e uma candidatura fomenta a outra. O irmão dele está trabalhando para ter aí 250 mil votos. Eu acho que ele vai ter aí uns 170 mil votos. Né? Hoje as pesquisas já mostram o Adriano Coelho hoje em 3º lugar para a eleição para deputado federal no MDB, que hoje ele está no MDB. Então, assim, hoje eu vejo que fazendo um cálculo aonde o coeficiente para eleger um deputado estadual está sobre 100 a 105 mil votos, né? E o PDT hoje ter 43 pré-candidatos, um candidato de 80 mil votos, e nós temos mais 6 candidatos de 20 mil votos, que no caso fazia mais 120 mil votos. E nós temos mais 36 candidatos, Jéssica, de todos os tamanhos, né? De 1.000 votos, de 5 mil votos, de 7 mil votos. Tem uns lá que são vereadores de outros lugares do estado do Pará, do sul do Pará, que eu acredito que vão ter aí também na casa perto de 10 mil votos. Então, somando tudo isso, eu acredito que só 7 candidatos dos 43 pré-candidatos vão fazer mais de 200 mil votos. Ou seja, o PDT, com 7 nomes, vão garantir 2 cadeiras. E os outros 36 candidatos que sobram, eles vão inteirar para fazer o 3º, né?
Mas com toda certeza, Jesus, o partido fará 2 deputados. Eu sei que você... Lógico que todo mundo, quando entra numa disputa, nós disputamos para ser o primeiro. Mas também nós não podemos ser empolgados da política, né? A gente tem que ter pé no chão, entender o cenário, entender a estrutura, o reduto, né? Todas essas questões do grupo político, quantos municípios está sendo trabalhado. Então eu acredito hoje, Jesus, que eu sou, em Santarém, o pré-candidato a deputado estadual que menos precisa de votos para ser eleito. Eu acredito que a segunda vaga do PDT vai ser preenchida para qualquer outro deputado que fizer acima de 23, 25 mil votos. Essa é a matemática que eu faço. Né? Quem fizer 23, 25 mil votos... Assume a segunda cadeira. Assume a segunda cadeira, certamente. E aí eu sempre, até conversando com alguns cientistas políticos que eu considero muito, inclusive alguns parceiros nossos, e eles fazem o mesmo cálculo comigo que o PDT fará 2 deputados estaduais. E aí, Jesus, nós estamos sim. Hoje eu estou trabalhando em Santarém, né? Estou me apresentando como uma nova opção para Santarém. Nós temos aí alguns candidatos que estão vindo à reeleição, tem outros candidatos que já foram, estão se apresentando novamente. E eu estou me colocando pela primeira vez como pré-candidato a deputado estadual. Hoje o candidato mais novo, mais jovem, entre os candidatos que se apresentam. Eu estou passando hoje na verdade estamos aí mostrando para as pessoas que a nossa pré-candidatura, Jesus, ela não vem simplesmente só no desejo de ser candidato. Né? Nós estamos com uma pré-candidatura posta, organizada em vários municípios. Nós estamos trabalhando hoje a cerca de 30 municípios na região, fora o município de Santarém. E eu não tenho dúvida que as pessoas, Jesus, que não estão nos acompanhando, elas estão nos acompanhando pelo nosso perfil. Né? Eu não estou querendo ser deputado estadual, Jesus, para ser mais um na Assembleia Legislativa do Estado. Que isso fique muito bem claro. Eu quero ser deputado estadual para representar a nossa região, representar o estado do Pará, mas eu quero, em especial, representar a nossa região. Eu quero, com o nosso mandato, Jesus, poder dar oportunidade para essa região para discutir as grandes pautas dessa região. E quando eu falo grandes pautas dessa região, não está se falando de uma pauta pequena, para a região toda, né? Eu estou falando de pautas importantes no que se refere à educação, à infraestrutura, ao meio ambiente, né? A região metropolitana. Eu acho, Jesus, que nós chegamos em um nível de região, de populacional, economicamente. A nossa região é uma região produtiva, como você sabe disso, e nós precisamos hoje, sim, Jesus, de um representante na Assembleia Legislativa que possa corresponder à altura que essa região precisa, né? Que tenha um discurso que possa convencer o Poder Executivo Estadual a fazer realmente os investimentos para essa região. Fizeram agora a COP30, Jesus, o que essa região recebeu para cá. Né? O governo federal, eu até digo que o que o governo federal investiu. O último governo agora que está presente, o que foi investido do governo federal aqui? Né? Então, assim, é essa discussão que eu estou falando, porque, Jesus, eu não posso te pedir algo que primeiro eu não te possa te convencer que eu preciso. Né? Eu tenho que te convencer que eu preciso de mais saúde, eu preciso de mais infraestrutura. E esse é o papel da Assembleia Legislativa do Estado. Então, eu quero ter esse perfil, assim como o meu mandato de vereador. Eu fiz um mandato, o primeiro mandato, o segundo mandato, Jesus, do primeiro dia e farei até o último dia do meu mandato de vereador. E da mesma forma quero fazer como deputado estadual. Eu não quero esperar chegar a próxima eleição de deputado estadual para me movimentar. Eu quero iniciar nosso mandato de deputado estadual com discurso, com investimento, com obras,
com resultado para a população, dar orgulho para a população, porque infelizmente nos dias de hoje a política só tem trazido tristeza, decepção, né? Infelizmente tem sido nojento o que a gente tem visto hoje no cenário nacional e até estadual, corrupção. Nós temos visto aí matérias, infelizmente, que deixam o Brasil aí com uma imagem distorcida, corrompida, né? Então eu quero sim, né? Eu tenho certeza que eu vou topar com grandes deputados, com representantes importantes, mas eu quero sim poder ser importante para a minha região, importante para a minha cidade, importante para o meu estado, importante principalmente para as pessoas que apostaram na gente, que confiaram na gente, que escolheram o nosso nome para representá-lo na Assembleia Legislativa do Estado. Elielton, nós estamos na fase de pré-candidatura aí, né? E nós estamos fazendo o seguinte com os candidatos, nós estamos trazendo para cá para o estúdio para a gente conversar com os pré-candidatos. Quando formalizar a candidatura, né, depois da convenção, a gente vai fazer um novo convite, já agora na condição de candidato, e a gente quer te trazer, já estou fazendo o convite, já oficialmente, para você aqui, em primeira mão, para que você volte aqui com a gente, né, já agora já na condição de candidato, para a gente esmiuçar um pouquinho mais essas pautas aí, que eu acho também julgo importante. Se o candidato é daqui de Santarém, se o candidato é de Juruti, de Itaituba, ele tem que investir nas suas pautas regionais, claro, do oeste do Pará. E eu acho que esse que é o caminho certo. Muito obrigado pela tua participação e o convite, vou ratificar, está feito para que você venha aqui com a gente discutir essas pautas, discutir essa tua bandeira de luta, se eleito para a Assembleia Legislativa do Pará. Gesso, eu que te agradeço, meu irmão, eu te acompanho há muito tempo, você presta um relevante serviço para a sociedade, você hoje consegue, através do seu programa, do seu portal, das linhas sociais que você usa, você consegue garantir que as pessoas possam entender o cenário político, né? Então, meu irmão, eu sou muito grato de ter recebido teu convite, não tenha dúvida, vou estar aqui com você no dia que nós passarmos ali daquela fase de convenção, que for o registro de candidatura. Isso. Certamente estarei voltando aqui com você. E desde já eu te agradeço, Gesso, pelo respeito que você sempre teve por nós, por nos nos botar em consideração a esse cenário de discussões, esses nomes postos como candidato, pré-candidato a deputado estadual. E eu não tenho dúvida, Gesso, não tenho dúvida que nosso projeto será um projeto muito bem sucedido, um projeto vitorioso, porque eu creio muito nisso e eu quero poder, o quanto deputado, eu quero poder dar o meu melhor para a minha cidade, melhor para a nossa região e para o nosso estado. Essa vai ser a nossa missão. Obrigado. Aliás, eu vou até fazer esse desafio para ele também. Pré-candidato, candidato e deputado, tá? Vai ficar já o convite para deputado para estar aqui com a gente também. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado você por estar nos assistindo. Dê um like aí no nosso canal no YouTube para que a gente possa divulgar ainda mais as entrevistas aqui. E não esqueça, na próxima semana outra pessoa estará aqui conosco fazendo esse bate-papo, tomando esse lugar aqui no lugar do vereador para que a gente possa estender com outras informações. Obrigado, tchau!